aliança, ele não consegue manter a fidelidade com Deus. Aí o Senhor ele faz um novo pacto, que também simboliza a aliança, com o testamento, escreve nos termos de um testamento os direitos dos dois lados. Para que haja uma aliança, é necessário que haja um relacionamento. Como o pastor disse na demonstração passada, é necessário que haja deveres e obrigações. E o Senhor Deus ele nunca se isentou de nenhuma das obrigações. As obrigações que Ele tem conosco é nos amar. A obrigação que Ele tem conosco é nos guardar, é nos preservar. E para Ele não é uma obrigação. Para Ele é uma dádiva, é da natureza dele. Fazer tudo isso para conosco. E Ele estabeleceu alguns preceitos e algumas alianças conosco. Mas, nesta noite eu não vou falar de aliança do homem com Deus e não de Deus com o homem. Vou falar da aliança de nós mesmos para com nós mesmos. Quando o pastor me deu esse tema, começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Mas, na realidade, eu quero compartilhar uma outra coisa completamente diferente, mas que tem a ver com o tema. Eu gostaria que você abrisse em Marcos 5, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Aleluia. É Novo Testamento. Porque Jesus cumpriu o Velho, o Antigo Testamento, as leis, as penalidades e as punições do Antigo Testamento. Então Ele nos proporcionou o Novo Testamento. Amém? Achou? Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Não sei se o seu título está assim. Um endemoniado curado. Está assim? Não? Está bom, fala aí. O endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno. Ok. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com as cadeias o podiam alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem de espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o teu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muitos que não os enviasse para fora daquela província. E andavam ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 que afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que havia acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião acercado, vestido em perfeito juízo e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogavam-lhe que o fora e demoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e
como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilharam. Você pode dizer aleluia, aleluia, graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, o Senhor ele tinha me dado um outro direcionamento acerca sobre esse tema, mas hoje de tarde, era mais ou menos que hora, mais ou menos 5h30, ele mudou o texto. Deu esse texto. Porque o Senhor ele quer falar conosco acerca deste jovem gadareno. O que me parece, pelas Escrituras, e depois eu conto para você uma parte histórica, que essa cidade de Gadara, era uma cidade que era uma cidade muito luxuosa, muito rica. E não é uma cidade assim de grande importância. Tanto que ela só aparece nos 3 evangelhos. Depois você não encontra mais o nome da cidade de Gadara. E este jovem, porque provavelmente, entrando já no tempo, provavelmente ele não tinha uma aliança com ele mesmo, e muito menos com Deus, ele estava, como a Escritura diz, endemoninhado. Você sabe o que quer dizer endemoninhado? Não. Possuído. Ninho de demônios. Mais ou menos assim. Quando Jesus chega diante deste jovem endemoniado e pergunta para o demônio qual é o seu nome, o demônio diz: o meu nome é Legião. Legião porque naquela província era uma cidade de propriedade romana, e nos exércitos romanos, o maior exército de toda a história antiga, uma legião de soldados era aproximadamente de 2.000 a 600.000 pessoas. Então esse jovem endemoniado, pelas Escrituras, e porque o demônio disse, o meu nome é Legião, tinha aproximadamente de 2.000 a 6.000 demônios dentro dessa pessoa. E é mais ou menos assim, quando nós não temos uma aliança com Deus. Eu já fui um ninho de demônio, acho que você também, quando você não conhecia o Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós estamos até servindo ao Senhor, congregando ao Senhor, e continuamos ainda suscetíveis a ser ninhos de demônio. Como assim, suscetíveis a ser ninhos de demônio? Eu quero agora voltar na ministração a qual o Senhor tinha me dado anteriormente. Gostaria que você abrisse em Juízes 6, no Antigo Testamento. Nós vamos falar de um jovem que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, para libertar o povo de Israel. E este jovem não tinha uma aliança consigo mesmo. Amém? Juízes 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas também do oriente contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo e destruíram os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar nem a eles, nem os seus cabelos, e entravam na terra para destruir.
Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, ouviu o Senhor um profeta aos filhos de Israel, e que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quanto os que vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para os salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Amém? Vire do seu irmão e fala assim para ele: o Senhor é contigo, homem valoroso. Ou mulher valorosa. Mas antes Deus respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que foi feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai dessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu sei, eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então, irmãos, esse jovem chamado Gideão, estava numa situação um pouco complicada, porque ele era escravo dos seus inimigos. O povo de Israel, desde quando o Senhor chamou o povo de Israel lá do Egito, era um povo acostumado com batalhas, com lutas, era um povo que tinha o domínio das estratégias de luta, de conquista, era um povo guerreiro, e de repente os israelitas foram presos e cativos no Egito. O Senhor, com um braço forte, levantou um homem chamado Moisés, que acabamos de falar agora, e esse homem chamado Moisés tira o povo da casa de servidão de Faraó e traz este povo para a terra que manda leite e mel. Domingo ou quinta-feira, não me recordo, o pastor Carlinhos ministrou sobre isso. Foi isso? Domingo? E esse povo saiu da casa de servidão, foi para a terra que manda leite e mel, e o Senhor escolhe um grupo de pessoas e manda esse grupo de pessoas olhar a terra a qual eles deveriam de conquistar. E trouxeram um relatório: você não veio no domingo passado, problema é seu, se você veio, Deus me disse no seu coração, não vou retornar a palavra. E o povo de Israel estava já de posse da terra prometida, da terra que mandava leite e mel. Só que porque o povo fazia tudo o que era mal diante dos olhos do Senhor, esse povo acaba se tornando normalmente escravo dos seus inimigos. E a situação era caótica, porque o povo cantava, vinham os inimigos, uma multidão, como gafanhotos, e gafanhotos simboliza demônios, e esses demônios vinham e destruíam tudo, porque Jesus disse: o inimigo só veio para matar, roubar e destruir. E esses demônios, esses inimigos enviados por Satanás, vinham e destruíram toda a colheita. E o povo, que era um povo livre, estava vivendo nas cavernas, nas tumbas, nos sepulcros. É mais ou menos assim, quando nós não temos aliança com nós mesmos. Nós não temos condições de ter vida em nós mesmos. Nós estamos como Gideão. O Senhor vai e fala: vai tu, homem forte
forte e valoroso, eu estou contigo. E a gente fica com esse espírito de autoconsideração como Gideão. Ai, Senhor meu, ó céus, ó vida, eu não posso, eu não consigo. Atormentados com ninhos de demônios. Eu não acredito que crente fique endemoniado. Você acredita? Eu também não. Mas eu acredito que crente fica induzido, seduzido por demônios. E a palavra do Senhor me garante isso. Paulo escreve sobre a armadura de Deus. E fala para nós colocarmos o capacete da salvação para que os dardos inflamados do maligno não entrem na nossa mente. E muitas vezes nós estamos assim, tão pouco sem aliança com Deus e muito menos com aliança com nós mesmos. Estamos suscetíveis a estar sendo influenciados por demônios. Esse jovem de Gadara, esse jovem gadareno, a situação dele era mais ou menos igual a de Gideão. Ele era tão importante que a Bíblia nem relata o nome dele. A Bíblia nem relata a família dele, mas relata a situação desastrosa que este homem estava vivendo naquele momento. A cidade muito luxuosa, muito rica. Eu falei para você que eu ia contar um pouco da história. A cidade de Gadara é a famosa Antioquia em que Paulo foi visitar. Esta cidade, ela fazia parte de um grupo de 10 cidades importantes do Antigo Testamento, do Antigo Mundo, do Antigo Oriente. Uma cidade, um conjunto de 10 cidades que chamava de Decápolis, e ela era uma das cidades mais importantes e mais ricas. E aquela cidade, ela não tinha por costume trabalhar com porcos, porque o Senhor havia dito no Antigo Testamento que era proibido comer a carne do porco. Mas ele tinha dito isso porque naquela época, antigamente, as pessoas faziam muitos sacrifícios aos deuses pagãos usando o porco. Então, o Senhor estava querendo trazer uma purificação para o seu povo, então ele proibiu no Antigo Testamento as pessoas comerem a carne do porco. E esse povo estava ali criando aproximadamente, a Bíblia diz, 2.000 porcos. E quando Jesus estava andando em direção a esse jovem, que na realidade ele nem estava em direção a Gadara, ele mudou totalmente o seu caminho, mas ele sentiu no seu coração a vontade de mudar o seu caminho e dar de encontro com as necessidades daquele homem sem aliança com Deus e muito menos, tampouco, sem aliança consigo mesmo. E Jesus ele chega naquele momento, passando por aquele jovem, e imediatamente os demônios, a Bíblia diz assim, os demônios se conduziram até a presença de Jesus para adorar. Você viu aí? Foi o gadareno que foi adorar ao Senhor? Não. Foram os demônios que foram adorar a Deus. Foram adorar a Jesus. E assim como nós somos sem aliança com Deus, sem aliança com nós mesmos, porque nós não sabemos muito bem qual que é a definição da nossa vida, não sabemos muito bem como é estar perto do motivo da nossa adoração. Estamos suscetíveis a qualquer coisa, estamos suscetíveis a esses espíritos que estão ao nosso derredor, as Escrituras diz, esperando uma oportunidade para nos tragar. E essas oportunidades somos nós que abrimos. Uma aliança, o pastor Gilberto disse, ela não tem emendas. Não tem emendas. Mas muitas vezes nós criamos algumas rachaduras, e essas rachaduras podemos traduzir como brecha para que esses espíritos se amontoem, como as Escrituras dizem, como brasas. Gideão estava passando por esse processo. Não tinha aliança com Deus, porque o povo não tinha. Fazia tudo que era mal aos olhos do Senhor. E por esse motivo o Senhor deixou todo o Israel entregue para os midianitas, para os gafanhotos, para serem devoradas todas as suas coisas.
E esse jovem Gideão estava como esse jovem de Gadara. Toda a sociedade sem aliança, sem compromisso, sem relacionamento, seguindo seu próprio curso, a sua própria vontade. Aí o Senhor permite que os demônios se alinhem sobre nossas cabeças. E Gideão estava passando por esse processo, estava com esse espírito de autocomiseração. Olha, Senhor, eu sou uma pessoa, quem sou eu para o Senhor me escolher? Eu sou tão magrinho, estou com a barriga cheia de verme. Quem sou eu? Eu sou mais pobre, a minha família é a mais pobre. E o Senhor, Ele não olha para esses olhares de autocomiseração. Esse olhar que muitas vezes nós olhamos, eu sou tão coitadinho, eu sou o mais sofrido, Deus não olha para mim. Por que Deus abençoa, o outro não me abençoa? Acho que eu joguei pedra na cruz. Nós chegamos diante do Senhor e chegamos com cara de coitado. Chegamos murmurando, chorando, achando que Deus vai se compadecer das nossas lágrimas. Chegamos lá todo esfarrapado, todo mendigo. Chegamos falando que nem gato. Achando que Deus vai se compadecer. Aí o Senhor fala assim para Gideão: homem forte e valoroso. É esse olhar que Deus tem para comigo e para com você, meu irmão. Se nós tivermos aliança com nós mesmos, nós conseguimos olhar no nosso espelho interior e nos enxergar da forma como Deus nos enxerga. Eu não sou coitado. Eu não sou coitado. Coitado honrado que nasce lá. E sem nada. E cego ainda. E feio. O bicho é feio. Eu não sou coitado, irmãos. Mas nós achamos assim que se a gente chegar. A palavra é feia, mas eu vou falar. Se a gente chegar todo mundo lambendo diante do Senhor, o Senhor vai se compadecer. Sendo que o Senhor me chama de príncipe e de princesa. Mefibosete estava dessa forma. Mefibosete, quem já ouviu falar de Mefibosete? Era um neto do Saul. Se você não assistiu a ministério da Record, você perdeu. Era neto do rei Saul, da família real. O último descendente da família real. Mas porque ele havia sofrido um acidente, porque a sua babá o havia deixado cair, ele tinha ficado meio que manquinho das pernas. Ele tinha o mesmo espírito. Davi, que era o rei chamado por Deus, escolhido por Deus, ungido, quando ficou sabendo que Mefibosete estava lá em Lodebar, numa terra pior do que está perdido. Porque está perdido é filha da foto, mas vai mudar. Em nome de Jesus. Porque a igreja de Cristo está nesse local. Amém. Amém, irmão? Oh, glória a Deus. Aí Davi fica sabendo e fala: me traz esse homem, e esse homem ele vai sentar na mesa do rei, ele vai comer na mesa do rei, porque eu vou recebê-lo com honra de rei. Aí ele se Mefibosete: não, deixa eu só comer das migalhas. A Bíblia me diz que certa mulher cananeia, endemoniada também, Jesus chega para ela e fala assim: querida, a mesa está posta. Não, Senhor, eu só vou comer das migalhas. Jesus não preparou migalhas para mim e para você. A Bíblia diz no Salmo 23 que ele vai preparar uma mesa. Uma mesa. E olha, na mesa de Deus não é assim. É a mesa para que eu possa banquetear. E você também. Mas a gente só quer as migalhas de Deus porque nós não conseguimos nos enxergar como Deus quer que nós nos enxergamos. Como homens e mulheres valorosos.
A palavra do Senhor diz assim: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Aleluia. Mas tem irmãos e irmãs que só gostam de ficar na fraqueza. Ah, eu estou fraca. Me ajuda a minha oração. Eu tenho um pouco a tempo. Todo dia eu vou procurar um pastor. Ah, pastor, ora por mim. Crente sem vergonha. Você já está pronto para orar pelos outros, não para pedir oração dos outros. É assim como nós não temos aliança, meu irmão. Está um endemoniado lá, pastor. Olha o jardim, seu cara não vai perguntar não. Está um endemoniado lá em Cotia. Fica com o pastor Carlinhos, chama o pastor Carlinhos para expulsar demônio. Crente sem vergonha. Você tem autoridade em Jesus Cristo para expulsar demônios, porque Ele deu poder e autoridade para você o caminho. Mas estamos sem identidade, sem compromisso. Não é melhor chamar o pastor Carlinhos, porque ontem à noite eu estava fazendo uma coisa errada. Aí vai que eu vou expulsar o demônio denuncia. É melhor chamar o pastor Carlinhos. Crente sem vergonha. A gente precisa de crença com nós mesmos. Nós precisamos de saber quem nós somos no reino de Deus. Pergunta para o seu irmão: quem é você no reino de Deus? Pergunta com voz de fantasma: quem é você no reino de Deus? Então, pastor, eu não tenho nenhum título na igreja. Porque a gente só tem poder quando a gente tem título, né? Jesus Cristo não tira nenhum título. Só o nome dele tem poder. A palavra do Senhor diz que Jesus estava passando e imediatamente os demônios já correram e foram adorar. Os demônios conhecem a identidade de Cristo. Os demônios reconhecem a pessoa de Cristo. Os demônios também reconhecem eu e você diante de Cristo. Mas nós não sabemos quem nós somos. Uma vez, no início de conversão, aqueles cultos pentecostais cheios de fogo, que o Espírito Santo de Deus faz tudo, Deus faz aquele culto, Jesus! Não me segura, não. Deixa eu na tua unção. Eu estava saindo, aí de repente, vinha vindo um rapaz, e ele olhou bem para minha cara e falou assim: eu te conheço. Eu falei: é? Por que você está de roupa preta? Você está querendo esconder o quê? Eu falei: não dá para esconder não. Eu pensando que era uma pessoa normal. Mas não tem nada para esconder. Você está escondendo uma coisa aí. E eu sei o que você está escondendo. Eu sei quem você é. Aí eu percebi. E falei: ah, você vergonha. Descarado. Eu falei: não estou escondendo não. Ele está exposto aqui na minha cara. É Jesus Cristo. O bicho está correndo. Vazado. Até os demônios sabem quem é você em Cristo. Mas você não sabe. Porque você não tem relacionamento com você mesmo. Mas Jesus Cristo, ele chegou para aquele, olhou para a situação daquele jovem, sem identidade, sem compromisso, sem relacionamento absolutamente com nada e nem com ninguém, relacionamento com outros deuses, porque aquela cidade adorava uma infinidade de deuses. Ele chegou e falou assim para essa legião: vai lá e entra naquela manada de porcos. Imediatamente os demônios foram. E a cidade toda ficou revoltada de tão grande maravilha que o Senhor havia feito naquela vida. E Jesus chegou e falou assim: agora você vai até os seus familiares, você vai até os seus amigos e você vai contar quão grandes coisas fez o Senhor Deus por você. E quando a gente não tem
aliança com nós mesmos? As bondades, os benefícios que Deus faz conosco, nós não compartilhamos com ninguém. Para quê, né? Falar que Deus salva. Para quê? Vou usar o jargão da quadrangular. Que Deus salva, que Deus batiza no Espírito Santo, que Deus salva, que Deus cura. Para quê? Para quê? Eu disseminar a bondade do meu Deus. Basta para mim. Para quê? Eu vou chamar as pessoas para presenciar e ver a bondade, experimentar essa aliança, esse relacionamento com Deus. É mais fácil ficar só para mim. É mais fácil guardar só para mim. Mas nessa noite, o Senhor Ele quer mudar o quadro da minha e da sua vida. O Senhor quer nos libertar de todos esses espíritos que estão tentando, ou que até estão alinhados dentro das nossas vidas. Alguns a gente consegue até identificar. Mas é necessário que a gente abra o nosso coração para que Jesus Ele possa verdadeiramente fazer essa limpeza interior dentro da nossa alma, dentro da nossa vida. A palavra do Senhor diz que o Evangelho ele não é o Evangelho de vida. Fala assim, o Evangelho é o Evangelho de morte. Amém? É necessário que eu morra, que você morra, para que Jesus. Então é o Evangelho de morte. Mas muitas vezes nós não queremos morrer, né? Nós queremos continuar do mesmo jeito que nós éramos lá no Egito. Da mesma maneira que nós estávamos lá no Egito. Fazendo como o povo de Israel. Tudo que era mal diante dos olhos do Senhor, continuamos fazendo. Continuamos ainda com os mesmos pensamentos, com os mesmos comportamentos, com os mesmos comprometimentos, com as mesmas alianças que nós tínhamos lá no passado. Com os mesmos sentimentos que nós tínhamos lá no passado. Mas nessa noite, para que realmente essa aliança, esses 7 passos dessa aliança, possa ter valia na nossa vida, porque não é só um culto, pastor. É só um culto como todos os dias que a gente vem ao culto. Para que isso tenha valia na minha vida e na sua vida espiritual, é necessário que a gente morra, que a gente abra a mão. O Evangelho é isso, meu irmão. É morte, para que depois a gente renasça uma vida abundante. Senão estaremos como esse jovem de Gadara, estaremos como Gideão e como o povo de Israel na antiguidade, vivendo em sepulcros, vivendo se escondendo em covas, sendo assolados por gafanhotos, por demônios. Ah, irmão, se você soubesse o tamanho que você tem diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que Gideão venceu todo o exército sozinho. Sozinho. Porque não foi na força dele, foi na força do Senhor. Ah, se nós soubéssemos como nós somos enxergados por Deus, a situação da nossa cidade seria diferente. A situação da sua igreja seria diferente. A situação da sua noiva, a noiva de Cristo, seria diferente. Se eu e você entendêssemos isso. Mas para que você entenda isso, é necessário que nesta noite você faça uma aliança contigo. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei o que te prende nessa noite, meu irmão. Eu não sei que tipo de aliança que você tem com você mesmo. Se é essa aliança de comiseração, se é uma aliança de infidelidade, se é aliança de frieza espiritual, se é frieza de dúvida, de falta de fé,
se você tem esse espírito de coitadinho, eu não sei qual aliança que você tem. Mas eu tenho certeza que nessa noite o Senhor ele quer renovar a aliança que ele tem com você. A aliança que foi feita com você. Porque a aliança que ele fez contigo continua inabalável. Mas eu tenho certeza que a sua não está. Tenho certeza que a sua deve estar assim, igual a minha meia amarelada. Tenho certeza que a sua deve estar cheia de rachadura como a minha está. Tenho certeza que a sua aliança com você mesmo deve estar assim, meia torta. A aliança era redonda, mas quando ela ficou meia quadrada, meia quadrangular. Mas o Senhor ele quer que você faça uma aliança nova com você mesmo. E nós vamos orar. Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração, que representa o centro das suas emoções, o centro da sua alma. E você vai orar aí diante do Senhor. E você vai fazer essa aliança com você mesmo. Você vai repreender de toda a sua vida, de toda a sua alma, esses espíritos que você sabe quais são, que te assolam, que sopram no seu ouvido. Espíritos de morte, de suicídio. Quantos crentes que procuram a morte? Quantos crentes que não conseguem ver a resolução dos seus problemas e acham que se matando vai resolver alguma coisa? Repreende isso, porque isso é um demônio na sua vida, meu irmão. E você tem que ouvir ao Espírito Santo de Deus falando contigo. Quantos crentes que querem, como Eduardo disse agora, querem deixar de caminhar com Cristo, não querem vir para a igreja, porque tem tantos problemas, e os problemas são maiores. Mas eu quero te dizer que o meu Deus é maior do que todas as coisas. Não deixe esses gafanhotos te roubar, meu irmão. Começa a orar, começa a repreender em nome de Jesus, porque é Jesus que tem todo o poder. Pai, eu coloco diante de ti a minha vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero repreender todo o mal, todo o levante sobre a minha vida. Eu continuo em aliança comigo mesmo, porque primeiramente eu fiz contigo. Mas a minha aliança é de ser fiel a mim mesmo. É ser fiel à sua palavra que está dentro do meu coração e que diz que eu posso todas as coisas porque o Senhor é que me fortalece. Pai, a aliança que eu resolvo comigo mesmo é de saber que ter a confiança e a certeza que na hora das minhas dificuldades basta eu levantar os meus olhos para os montes e saber que de lá vem o socorro, porque o meu socorro vem do Senhor. Pai, meu compromisso, a minha aliança comigo mesmo é saber que eu estou firmado na rocha, e a rocha de Jesus Cristo, e quando eu estou firmado nela, nada me abala. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha me libertar, que o Senhor venha cancelar todo o espírito de dívida e Satanás, todas as alianças antigas do passado sobre a minha vida, porque a minha aliança é contigo, Pai. E nesta noite eu quero renovar, quero, Senhor, ratificar essa aliança comigo mesmo, quero ser fiel aos meus sentimentos, quero ser fiel à minha fé, quero ser fiel ao Deus que está dentro de mim, que mora dentro de mim. Pai, em nome de Jesus, eu quero receber nesta noite, juntamente com os meus irmãos, Pai, todo o Espírito enviado nas trevas, Senhor, que vem sofrendo nos nossos corações, trazendo desânimo, trazendo, Senhor, autocomiseração, trazendo, Senhor, sentimentos contrários, Senhor, sentimentos de morte, de frieza, de desânimo, Senhor. Nós não queremos estar como esse homem de Gadara, Senhor, amarrado de prisões, preso de cadeias, porque o Senhor nos chamou para sermos livres, Senhor. O Senhor nos chamou para a liberdade, Senhor. Pai, repreende nesta noite, em nome de Jesus, todo espírito de morte, Senhor, toda a assolação do meio-dia, toda a festa do maligno, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos abrigar de poderio do Altíssimo nesta noite, Senhor. Pai, nós queremos estar com os nossos ouvidos sensíveis ao teu Santo Espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá uma corrida nas nossas alianças nesta noite, Senhor. Tira, Senhor, toda a ranjura. Tampa, Senhor, toda a brecha com teu sangue. Passa perfume da mesma forma como foi passando na arca de Noé. Passa perfume, Senhor, para que não nenhuma brecha, que nenhum roubo, que nenhuma brecha, o inimigo possa alcançar a nossa alma, possa alcançar o nosso sentimento, possa alcançar o nosso ministério, a nossa família, a nossa igreja, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nas tuas mãos está todo o poder. Então, Senhor, derrote, Senhor, esse demônio, para que faça de retirada, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que os planos deles sejam frustrados nas nossas
vidas e que os seus sonhos, as suas vontades, as suas realizações prevaleçam na nossa vida, porque nós somos a noiva eleita, somos a noiva escolhida, somos a noiva adornada, lavada e remida no teu sangue, Senhor. Pai, vem com o teu sangue sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa mente, em nome de Jesus. Pai, nos purifica nessa noite, Senhor, e nos lava e nos limpa, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor.